Helena, uma senhora idosa e humilde, jamais imaginou que um dia seus filhos venderiam sua casa e a abandonariam nas ruas. Seus filhos não previram a valiosa lição que ela lhes ensinaria com sua resiliência. Esta história reconfortante se passa em Dallas, Estados Unidos, mas os nomes das pessoas envolvidas foram alterados para proteger sua privacidade. Helena, uma mãe e avó na casa dos 70 anos, vivia em uma casa modesta e aconchegante, apesar de ter enchido seus filhos de amor. Ela ficou chocada ao descobrir a extensão da ganância deles. Seus filhos, Breno e Júlia, que tinham famílias próprias, estavam enfrentando dificuldades financeiras e decidiram vender a casa de sua mãe. Inicialmente, Helena discordou do plano deles, mas, após muitas discussões, entendeu a situação deles e concordou relutantemente. Eles explicaram que não recorreriam a tais medidas se não estivessem em apuros, e, eventualmente, Helena cedeu à persuasão deles. Respirando fundo em seu belo jardim, Helena olhou para o céu, perdida em seus pensamentos. Sua filha, Júlia, a tranquilizou, dizendo que ela só precisava empacotar o essencial, e 2 pequenas bolsas seriam suficientes. Apesar de sentir uma pontada de tristeza, sabendo que seus móveis seriam descartados quando a casa fosse vendida, sua filha a confortou, dizendo que ela estaria melhor vivendo com eles, não mais sozinha em uma casa que se tornará melancólica e vazia após a trágica morte de seu marido. Enquanto empacotava suas coisas, Helena começou a explorar armários antigos que não abria há décadas e encontrou um presente de casamento ainda não aberto. Um conjunto de chá em porcelana requintada. Percebendo que não caberia em sua mala, ela decidiu não descartá-lo e, em vez disso, presenteou-o ao seu filho recém-casado. Breno agradeceu brevemente e casualmente colocou a delicada caixa de papelão embrulhada no porta-malas de seu carro. Com o tempo, o estresse da mudança começou a pesar. Helena frequentemente perguntava sobre seu presente, mas Breno evitava o assunto, desviando suas perguntas ao afirmar que estava guardado. A idosa racionalizava que seu comportamento distante derivava de seus próprios problemas avassaladores e contas a pagar, então ela não o pressionou mais e tentou esquecer o assunto. Eventualmente, a casa de Helena foi vendida devido ao boom imobiliário na região. Inicialmente, ela se mudou para a casa de sua filha Júlia, que conseguiu acomodá-la em um pequeno quarto que seu marido usava como escritório. No entanto, o espaço não era particularmente confortável, já que era principalmente destinado ao trabalho. Incapaz de acomodar todas as suas coisas, Helena teve que comprar armários adicionais para guardar suas fotos e roupas. Inicialmente, tudo parecia bem. Helena estava se adaptando ao novo ambiente e acordava cedo para comprar pão na padaria local e preparar uma mesa de café da manhã para todos antes de saírem para o trabalho. No entanto, o que antes era um paraíso logo se transformou em um pesadelo. O marido de Júlia encontrou cada vez mais difícil trabalhar em seu escritório com sua sogra constantemente presente e expressava seu descontentamento para Júlia diariamente. Ele exigiu seu escritório de volta e insistiu que Helena deixasse a casa o mais rápido possível. Júlia também estava ficando cada vez mais tensa. Ela temia que seu casamento fosse afetado, e cada ação de sua mãe parecia irritá-la. Chegando ao seu limite, Júlia ligou para seu irmão Breno e exclamou com raiva: "Isso é insuportável. Não aguento mais. É a sua vez de cuidar da mãe. Por favor, venha buscá-la." Helena foi informada de que deixaria sua casa para morar com seu filho mais velho, sem ser consultada sobre suas preferências ou local desejado. Ela se sentiu magoada pela forma como a trataram. Como se ela fosse incapaz de tomar suas próprias decisões. Helena sempre quis que seus filhos a vissem como independente e autossuficiente. Ela havia vivido sozinha e em silêncio, nunca querendo que seus filhos a percebessem como completamente dependente dos outros. Ela acreditava que nada poderia ser pior do que sua situação atual, mas ela só piorou quando se mudou para a casa de seu filho. Infelizmente, a esposa de Breno se revelou uma tirana que detestava ter uma senhora idosa em casa. Helena sentia-se como uma prisioneira, passando a maior parte do dia confinada em seu quarto.
Ela reuniu coragem para perguntar ao filho se ele poderia comprar uma pequena TV para ela, mas ele alegou não ter dinheiro sobrando, deixando-a entediada e solitária o dia todo. A esposa de Breno era extremamente possessiva em relação à casa e às suas posses, nem permitindo que Helena entrasse na cozinha e a ajudasse. Ela chegou ao ponto de esconder o controle remoto da TV e às vezes negligenciava chamar Helena para o jantar, em vez disso trazendo pratos prontos para o quarto dela. Breno ouvia constantes queixas de sua esposa sobre sua mãe, que acreditava que Helena estava sempre interferindo e a incomodando. Sua esposa comparava sua mãe a um fantasma lamentável que perambulava pela casa com uma expressão de culpa no rosto. Sua esposa ria dessa comparação e zombava dele, lembrando-o de que ela o havia avisado de que não funcionaria. Ela insinuou que o relacionamento deles poderia ser reparado se ele abordasse a situação prontamente, prometendo uma noite íntima depois de contemplar por alguns dias. Breno então entrou em contato com sua irmã Júlia para expressar sua frustração com a mãe e insistiu que ela não poderia mais ficar lá. Ele acreditava que era hora de Helena voltar para casa. No entanto, Júlia estava relutante em trazer a mãe de volta, especialmente porque ela havia passado tão pouco tempo com o irmão. Ela declinou o pedido, mas ofereceu uma solução alternativa, colocando Helena em um asilo para aliviar o fardo tanto para Breno quanto para Júlia. No entanto, Breno imediatamente rejeitou a ideia, se recusando a gastar uma grande quantia de dinheiro a cada mês para deixar sua mãe nessa situação. Enquanto isso, Helena conseguia ouvir quase toda a conversa de seu quarto isolado. Lágrimas encheram seus olhos quando ela percebeu o erro que cometeu ao permitir que vendessem sua casa. Sentindo-se perdida e impotente, ela rapidamente empacotou seus pertences em 2 bolsas e partiu em silêncio, esperando que ninguém notasse sua ausência. Sem ter para onde ir, ela retornou ao seu antigo bairro para verificar sua casa. Para seu desânimo, Helena descobriu que toda a sua casa havia sido demolida e substituída por uma nova construção que apagou qualquer vestígio de sua presença ao longo da vida. Esmagada pela tristeza, ela estava à beira das lágrimas quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Elizabeth, sua antiga vizinha, se aproximou dela e a convidou calorosamente para tomar chá e bolo. Helena estava desorientada, sua expressão perturbada e olheiras sob os olhos revelavam a profundidade de seu sofrimento. Em contraste, sua vizinha mais velha parecia bem cuidada e elegante. Elizabeth fez um esforço para acalmar Helena antes de perguntar sobre sua situação. Embora tivessem apenas alguns anos de diferença em idade, Helena parecia notavelmente pior. Sua partida do antigo bairro havia cobrado seu preço, evidente em sua pele deteriorada e sua condição física em declínio. Eventualmente, Helena se recompôs e começou a contar sua história. Ela revelou que seus filhos não queriam mais morar com ela e que nunca havia recebido uma palavra gentil deles durante o tempo em que estivera com eles. Ela percebeu que sua presença era um incômodo para eles. Essa não era a vida que ela queria, ou sentia como se estivesse presa em um inferno interminável. Apesar de seu relacionamento distante no passado, Elizabeth sentiu uma forte sensação de união com Helena. Ela a tranquilizou, dizendo que: "Não se preocupe, minha querida. Seus filhos podem tê-la abandonado, mas eu não. Pode contar comigo. Além disso, pode chegar o dia em que eu precise de ajuda também." Elizabeth mencionou então um quarto de hóspedes em seu quintal que seu filho havia construído e ainda queria passar tempo com sua mãe, dormindo lá durante suas visitas regulares. Inicialmente, Helena hesitou em aceitar a oferta, sentindo que estava pedindo demais a alguém que não via há décadas. No entanto, Elizabeth a persuadiu e juntas foram para seu novo quarto. Helena decidiu não informar seus filhos sobre seu paradeiro, pois eles a tinham magoado profundamente e ela não queria mais que soubessem onde estava. Depois de 3 meses, as mulheres perceberam que tinham muito em comum. Elas viveram em paz juntas, compartilhando tarefas domésticas, assistindo a novelas e começando uma pequena horta com as mesmas ervas que Helena tinha em sua antiga casa. O filho de Elizabeth, James, ficou encantado ao ver a companhia entre as duas e as visitava sempre que possível.
Ambas as mulheres encontraram consolo na presença uma da outra, deixando para trás seus problemas e mágoas passadas. Durante um jantar, Jamie soube da história trágica de Helena e de como seus filhos a trataram com desprezo. Ele ficou chocado com o comportamento deles e decidiu tomar medidas. James tinha um amigo de longa data que trabalhava em um escritório de advocacia de destaque. Ele compartilhou a história com o amigo por telefone e, para sua surpresa, o amigo informou que tais casos eram mais comuns do que se pensava. Se Helena desejasse, poderia ser uma questão legal simples. Quando um acordo fosse alcançado, seus filhos seriam obrigados a fornecer uma pensão mensal para a mãe. James conseguiu localizar os filhos ingratos de Helena por meio das redes sociais e entrou em contato com a filha mais jovem de Helena, Julia. Ele alegou ter notícias sobre a mãe deles, mas insistiu em compartilhá-las pessoalmente. James forneceu o endereço, e Julia e seu irmão Breno chegaram ao local 2 horas depois. Ficaram chocados ao encontrar a mãe sentada à mesa, desfrutando de bolo e café, como fazia todas as tardes desde que se mudará para a casa de Elizabeth. Sua surpresa rapidamente se transformou em raiva. Então você estava aqui vivendo com estranhos enquanto estávamos desesperadamente procurando por você, exclamou Julia zangada. Elizabeth, que por acaso estava na cozinha naquele momento, ficou chocada com a revelação de que seus filhos só começaram a procurar por sua mãe desaparecida poucos dias atrás. Incapaz de se conter, Elizabeth interveio, rotulando Julia como um monstro ingrato. Os ânimos se exaltaram, e os filhos de Helena não perceberam a presença do segundo homem na sala, James, o amigo advogado, que percebeu a tensão crescente. Ele interveio para amenizar a situação. O advogado lembrou severamente aos irmãos que eles cometeram um erro grave ao pressionar e convencer sua mãe a vender sua única propriedade. Ele questionou por que eles venderam a casa, um lar construído e mantido por sua mãe e seu falecido pai por décadas, sem dar um único centavo à idosa. No entanto, ele não estava preparado para a resposta deles. Em um acesso de raiva, Breno exclamou: "Essa casa também era minha. Tenho filhos para criar, e não devo explicações a vocês." Julia acrescentou: "Eu precisava expandir os negócios da minha empresa, e se tudo correr bem, eu poderia comprar uma casa maior e levar minha mãe comigo." Breno pegou seu casaco e saiu da sala em meio a uma tempestade de emoções. "Assinei a venda da casa, e vocês não têm como provar nada", exclamou ele ao abrir a porta, deixando todos atordoados e o ar carregado de tensão. No entanto, o advogado interveio, abrindo o paletó para revelar um gravador de fita. Ele pausou a gravação, rebobinou a fita por alguns segundos e reproduziu precisamente a frase final de Breno. Breno e Julia foram dominados pelo medo. A senhora Helena, percebendo a gravidade da situação, interrompeu a cena antes que o advogado pudesse continuar. Após alguns momentos de reflexão, ela reuniu coragem e começou a falar. "Há 55 anos, embarcamos na realização do nosso sonho", disse ela, com a voz trêmula de emoção. "Usamos todas as nossas economias para comprar aquele terreno, o que significou que tivemos que dormir em uma barraca improvisada nos primeiros meses. Foi desafiador, mas emocionante. Naquela época, havia apenas 3 casas, mas o bairro estava atraindo jovens casais como nós que queriam começar uma família. Seu pai era o melhor carpinteiro da cidade, e ele sabia que poderia encontrar trabalho suficiente aqui entre os empregos. Lentamente, construímos nossa própria casa. Queria que vocês pudessem ter visto o orgulho nos olhos do seu pai quando a casa foi finalmente concluída, 2 anos depois. Tarde da noite, estávamos no jardim, absorvendo todos os detalhes. Foi o momento perfeito para eu revelar que estávamos realizando 2 sonhos, Breno. A casa estava pronta, e você estava a caminho, dentro de mim. Até hoje, posso sentir o abraço que o seu pai me deu naquele momento." Neste ponto, Breno não pôde mais conter as lágrimas, e Julia também estava profundamente comovida. A senhora Helena continuou sua narrativa, dirigindo-se diretamente a Julia: "Vi você, Julia. Quando descobrimos que estava a caminho, tive a audácia de sugerir ao seu pai que deveríamos nos mudar.
Ele interpretou como uma ofensa e voltou ao trabalho. Quando você nasceu, já havíamos expandido a sala de estar e construído um novo quarto. Tudo em preparação para a estrelinha do papai, como ele costumava te chamar. Embora a casa tenha sido construída com nosso sangue, suor e lágrimas, seu pai e eu fizemos uma promessa um ao outro de que, no fundo, ela pertencia a você, e você poderia fazer o que quisesse com ela. Então, quando você me pediu para vender a casa, isso me pegou de surpresa. Eu não estava preparada e precisei de alguns dias para pensar a respeito. Eventualmente, decidi que não tinha escolha a não ser cumprir e honrar a promessa que fiz ao seu pai. Tenho certeza de que ele faria o mesmo se estivesse na minha posição. Portanto, não há necessidade de procedimentos legais. Tudo o que resta é para mim aceitar que a história de nossa família estava uma vez aqui e agora se foi. Um silêncio ensurdecedor seguiu o discurso de Helena, deixando todos sem palavras. Breno e Júlia baixaram a cabeça, deixando as lágrimas fluírem livremente. Helena os abraçou com força, enquanto o sol se punha suavemente, como se estivesse testemunhando o fim de um grande ciclo. Se você gostou desta história, por favor, deixe um like. O próximo vídeo recomendado provavelmente também vai te emocionar. Tenha uma boa sessão, e nos vemos no próximo vídeo. Diane Watson chocou o mundo ao colocar sua sogra em um asilo enquanto seu marido estava fora em uma viagem de negócios. Ele descobriu tudo através de um cartão que havia preparado como uma surpresa perturbadora para o aniversário de sua esposa. Leonardo e Diana Watson estavam casados há 3 anos, mas o relacionamento deles enfraqueceu com o tempo. Embora eles ainda se respeitassem e tivessem afeto um pelo outro, haviam perdido algumas das ilusões que inicialmente os haviam unido. Além disso, as coisas não estavam indo bem. Quando se casaram, Leonardo e Diana acreditavam que estavam no caminho para uma vida confortável. Leonardo trabalhava como engenheiro de computação em uma multinacional, mas seu salário atingiu um teto e ele não recebia mais aumentos ou promoções. Eles levavam uma vida satisfatória juntos, embora aquém das expectativas iniciais de Diana. Eles se conheceram durante um evento de negócios tecnológicos no 3º ano da faculdade de Leonardo. O campus sediava o evento e, ao entrar no auditório, Leonardo ficou encantado com uma jovem bonita e bem vestida chamada Diana. Na época, Diana trabalhava como recepcionista do evento, não por desejar uma educação superior, mas para ganhar dinheiro para seu estilo de vida extravagante e festas na alta sociedade. Ela sonhava em encontrar um homem rico que pudesse tirá-la de sua existência humilde com poucas perspectivas. Quando Diana notou Leonardo e se aproximou dele, estava apenas cumprindo suas obrigações, sendo amigável como lhe foi instruído. No entanto, não pôde deixar de notar o olhar admirador de Leonardo enquanto a olhava de cima a baixo. Reconhecendo que ele era um jovem atraente e educado, ela não ergueu barreiras quando ele pediu para se encontrar após o evento. Durante o primeiro jantar juntos, Diana descobriu que Leonardo vinha de uma família rica e possuía a determinação e ambição para perseguir seus objetivos. Ele parecia o candidato ideal para lhe proporcionar um futuro condizente com sua beleza e aspirações. No entanto, depois de 3 anos juntos, a esposa de Leonardo, Diana, estava cansada de se sentir estagnada na vida. Ela jurou fazer pelo menos 2 viagens por ano, passar por cirurgias plásticas e tratamentos estéticos necessários e, acima de tudo, possuir uma casa com piscina. Além disso, a mãe de Leonardo, Marta, morava sozinha em uma grande casa antiga em um bairro que valorizou ao longo dos anos. A casa de 2 andares tinha um jardim e uma piscina, mas precisava de reparos e manutenção. Marta sofria de osteoporose, o que causava apagões ocasionais e levava a perdas parciais de memória. Na opinião de Diana, a casa era grande demais para uma mulher idosa com problemas ósseos e lapsos esporádicos de memória. Diana repetidamente sugeriu que Leonardo colocasse sua mãe em um asilo, onde ela poderia receber cuidados de profissionais e desfrutar da companhia de seus pares, melhorando assim sua qualidade de vida. No entanto, Leonardo estava desconfortável com a ideia. Ele queria se envolver pessoalmente na vida de sua mãe, em vez de delegar seus cuidados a estranhos.
Leonardo não conseguia entender a atitude de sua esposa. Em uma tarde, durante mais um dos apagões de Marta, Leonardo teve que sair abruptamente de uma importante reunião de trabalho e se apressou para a casa de sua mãe. Ao chegar, ele encontrou a crise já passada, e sua mãe estava se sentindo melhor. Ele garantiu seu conforto e depois voltou para casa. Diana não perdeu tempo em repreender Leonardo, alegando que ele era irresponsável por ignorar sua sugestão de fornecer um suporte à sua mãe. Ela argumentou que Marta era uma senhora idosa frágil e expressou preocupações com acidentes potenciais, como quedas pelas escadas, devido à osteoporose dela. Na mente de Diana, uma queda como essa poderia ser fatal. Leonardo percebeu que Diana parecia genuinamente preocupada com a saúde e o bem-estar de sua mãe. Ela propôs vender a casa de Marta, usando parte do dinheiro para os cuidados dela e mantendo o restante para suas viagens e uma entrada para uma nova casa exclusivamente para eles. Aproximando-se de Leonardo, ela sussurrou de maneira sedutora: pense nisso, e eu prometo uma daquelas noites. Leonardo sorriu e contemplou sua proposta por alguns minutos antes de apresentar sua própria ideia. Ele sugeriu tentar persuadir sua mãe a vender a casa. Com o dinheiro que receberiam, poderiam encontrar uma residência menor e mais acessível em outro bairro. Depois, poderiam embarcar em uma viagem romântica juntos, com fundos suficientes para investir no desenvolvimento de um aplicativo. Leonardo acreditava que esse empreendimento poderia torná-lo sócio em uma empresa promissora, graças a um convite de um antigo amigo da faculdade. No entanto, havia uma condição anexada a tudo isso. A mãe de Leonardo precisaria viver com eles na nova casa, e Diana, claramente querendo evitar a mudança para um bairro mais pobre e, especialmente, viver com sua sogra, concordou relutantemente com a proposta, devido às perspectivas tentadoras de viagens e de ter uma casa em seu nome. Ela ignorou as potenciais consequências negativas de sua decisão no futuro próximo. A única tarefa restante era convencer Marta de que essa era uma boa ideia. Inicialmente, Marta não estava interessada em viver com um casal. Ela valorizava sua privacidade e acreditava que ter uma mulher doente como ela por perto só traria problemas. Apesar de seus próprios problemas, ela estava contente em viver sozinha. No entanto, Leonardo era persistente e assegurou a Marta que ele pretendia cumprir sua promessa a seu pai, cuidando dela. Depois de semanas de persuasão, Marta concordou relutantemente com tudo o que seu filho tinha proposto. A casa foi vendida rapidamente por mais do que o preço pedido, devido à alta demanda no bairro. Com os lucros, Leonardo e Diana fizeram uma entrada em uma nova casa. Diana procurou especificamente uma casa projetada por um arquiteto moderno para poder exibir sua nova residência nas redes sociais. A casa tinha 2 quartos principais no andar de cima e outro no térreo. Leonardo e Diana ficaram com a suíte principal, enquanto Diana convenceu Leonardo a deixar a outra suíte vazia para os hóspedes, potencialmente, como quarto para seu primeiro filho. Marta ficou com o quarto no andar principal, o que ela apreciou, pois não precisaria subir escadas. Na semana seguinte à mudança, Leonardo renunciou ao seu emprego e assumiu uma posição como associado na empresa de seu amigo. Essa mudança de carreira fez Leonardo se sentir realizado e no lugar certo pela primeira vez desde sua graduação. Agora ele era seu próprio chefe. Para comemorar, Leonardo decidiu tirar uma pausa de 2 semanas antes de começar seu novo emprego. Ele contratou uma enfermeira para cuidar de sua mãe enquanto levou Diana para uma viagem romântica inesquecível nas Bahamas. Diana estava extasiada, pois sempre sonhara em experimentar o sol e o mar no Caribe. Finalmente, ela poderia se deliciar com esses prazeres sem nenhuma preocupação. Ela sabia, no fundo, que viver sob o mesmo teto que sua sogra não seria sustentável, mas optou por não pensar nisso por enquanto. Em vez disso, concentrou-se em bebidas caras e nadou sem pressa na piscina infinita do hotel. Ao retornar das Bahamas, Leonardo mergulhou em seu novo emprego. Ele trabalhava mais horas do que antes, mas se sentia mais satisfeito trabalhando para si mesmo. Com sua mãe sob os cuidados de sua esposa, ele não se preocupava mais em receber ligações relacionadas à saúde dela.
No entanto, Diana nunca incluiu ou convidou Marta para se juntar a ela em atividades ou passeios, e elas nem mesmo compartilhavam refeições juntas, apesar de viverem na mesma casa. Consequentemente, Marta se tornou uma reclusa, passando seus dias confinada em seu quarto e saindo apenas para comer e usar o banheiro. À medida que os meses passavam, a felicidade inicial de Diana da viagem às Bahamas se transformou em crescente ressentimento. Ela achava cada vez mais incômodo ter sua sogra constantemente presente na casa. Uma noite, Diana preparou um jantar simples e o levou para o quarto de Marta, surpreendendo a mulher mais velha com isso. Um ato de gentileza inesperado, enquanto Marta desfrutava de sua refeição, Diana abordou o assunto de encontrar um lugar com mais assistência e pessoas da sua própria idade, onde enfermeiros estariam prontamente disponíveis para emergências. Marta entendeu o que sua nora estava implicando e respondeu que nunca quis ser um fardo para o casal. Ela os havia alertado desde o início que viver juntos poderia sobrecarregar o relacionamento deles. Finalmente, expressou sua disposição em considerar a mudança para um lar de idosos se fosse o que seu filho desejasse. Nesse ínterim, o aplicativo de Leonardo, junto com seus colegas, estava ganhando mais usuários e aumentando de valor a cada dia. As viagens frequentes de Leonardo deixavam Diana e Marta mais sozinhas. Infelizmente, Marta ficou doente durante uma de suas viagens e teve um episódio de desmaio mais longo do que o normal. Aproveitando a oportunidade apresentada por esses incidentes infelizes, Diana sentiu que era o momento perfeito para implementar seu plano. Era agora ou nunca. Quando Marta emergiu de seu episódio, ela ficou momentaneamente desorientada. O quarto estava escuro e ela não reconheceu o ambiente. Seu quarto parecia diferente, e na mesa de cabeceira, Marta encontrou um cartão assinado por Leonardo Watson, seu filho. No cartão, Leonardo explicava que, para seu próprio bem, havia pedido a Diana que a levasse para o melhor lar de idosos da cidade. Ele assegurou que ela estaria protegida e cuidada até seu retorno de sua longa viagem de negócios. Uma vez que estivessem juntos novamente, ele prometeu encontrar uma solução mais permanente. Mesmo quando seu marido faleceu, Marta nunca experimentou um senso tão profundo de solidão como naquele quarto escuro e desconhecido. Tentando conter suas lágrimas, tudo o que Marta mais desejava era sua vida tranquila em sua antiga casa. Infelizmente, isso havia se tornado um sonho impossível. 3 semanas depois, Leonardo retornou de sua viagem e encontrou sua esposa à beira da piscina. Ele trouxe 2 sacolas com presentes para sua mãe e sua esposa. Marta correu para seu marido e viu que seu presente era uma linda bolsa de couro. Quando Leonardo perguntou sobre sua mãe, Diana foi ao quarto deles e retornou com um envelope. "Desculpe, querido", ela disse. "Tentei impedi-la, mas ela estava determinada." Leonardo abriu o envelope e encontrou um cartão assinado por Marta. No cartão, ela pediu ao filho que a perdoasse por partir enquanto ele estava fora. Ela explicou que agora adorava ter amigos da sua idade e pediu a ele que não ficasse bravo com Diana, pois ela havia insistido em não incomodá-lo durante sua viagem. Ela o instou a ser feliz por ela. Marta descreveu os jogos e atividades que tinham no lar de idosos e como as enfermeiras as tratavam com carinho e respeito. Ela até mencionou que as levavam para o jardim sempre que pedissem um pouco de ar fresco. Como prova de sua felicidade, ela pediu a Leonardo para seguir em frente com sua vida e esquecer a promessa que fez a seu pai. Marta assegurou a ele que era uma adulta independente que podia cuidar de si mesma. Ela concluiu o cartão dizendo até o Natal. Leonardo estava confuso e desapontado. Ele acreditava que estava fazendo tudo o que podia para manter sua mãe por perto, apesar de sua agenda de trabalho lotada. Diana massageou os ombros de Leonardo e comentou que as mulheres às vezes passavam por fases, e era melhor respeitar a necessidade delas por espaço. Com um sorriso malicioso, ela sugeriu que abrissem uma garrafa de vinho e relaxassem, deixando o assunto de lado. "Ah, mas não esqueça que meu aniversário está chegando", ela acrescentou. "Temos um motivo para comemorar com estilo este ano." Pequena sabia Diana que,
Se soubesse o que estava prestes a acontecer, nunca teria planejado uma festa naquele ano. Algumas semanas depois, Leonardo estava em seu escritório quando seu celular tocou de um número desconhecido. Inicialmente, ele ignorou, mas quando tocou novamente, ele atendeu, irritado. Era o lar de idosos informando de que sua mãe teve outro desmaio e estava em condição crítica. Leonardo largou tudo e dirigiu furiosamente para ver sua mãe. Quando chegou, viu Marta recebendo medicação, parecendo doente e exausta, mal conseguindo falar. O médico explicou que este episódio foi mais longo e mais severo do que antes. Quando Marta recuperou a consciência, estava confusa e repetia que queria ir para a casa de seu filho. Foi por isso que chamaram Leonardo. Leonardo passou o restante do dia ao lado de sua mãe, esperando por sua recuperação. Já estava chegando a noite, quando Marta finalmente conseguiu falar. Ela estava deprimida e perguntou por que ele nunca a havia visitado antes. Leonardo explicou que respeitou o desejo dela de descansar e não ser incomodada, já que ela claramente havia dito isso no cartão. Que cartão? Marta perguntou, confusa. Eu não escrevi nenhum cartão. Intrigado, Leonardo perguntou, mãe, você não veio aqui porque quis? Marta balançou a cabeça e respondeu, não, eu vim porque você me mandou isso. Ela entregou a Leonardo o cartão que encontrou quando chegou, 2 meses antes. Leonardo não conseguia acreditar no que estava lendo. Por alguns minutos, ele não conseguia aceitar que sua esposa pudesse inventar uma mentira tão grande, especialmente envolvendo sua mãe e sua promessa a seu pai no leito de morte. Mas agora tudo fazia sentido. Leonardo abraçou sua mãe, a tranquilizando de que descansasse bem naquela noite e prometeu voltar em breve para levá-la para casa. Enquanto dirigia de volta para casa, Leonardo ligou para seu advogado e o informou de que o aniversário de Diana seria em 4 dias, e ele planejava dar a ela a maior surpresa de sua vida. Os 4 dias voaram, e Diana estava eufórica com seu sonhado aniversário. Ela caminhava graciosamente pelo salão cumprimentando os convidados como uma verdadeira socialite. Uma jovem aproveitou a oportunidade para se gabar para suas amigas sobre o quão boa a vida havia sido para Diana. Leonardo estava impecável em seu novo terno e sapatos brilhantes. Ele comprou um bolo de 3 andares, balões e belas decorações para o evento, que correu sem problemas. Os convidados ficaram impressionados, já que o casal nunca havia sediado uma festa dessa magnitude, nem mesmo a celebração de seu casamento havia sido tão meticulosamente planejada. Diana apreciou cada momento. Em um certo momento, a música parou, e Leonardo pediu a palavra. Ele anunciou que aquela era uma data especial em um ano que havia sido muito importante para o casal. A primeira razão para comemorar, é claro, era o aniversário de Diana. Ao ouvir isso, a aniversariante sorriu e acenou para a multidão. A segunda razão era um anúncio que ele queria fazer. Ele e seu sócio iriam vender o aplicativo que haviam desenvolvido para investidores por $8 milhões. Ao ouvir essa notícia, o coração de Diana disparou, e ela cobriu a boca com as mãos. Ela comemorou como se as notícias fossem um presente de aniversário. Em sua mente, ela já estava dirigindo um Mercedes, morando em uma casa de 3 andares com piscina infinita e criando sua própria linha de roupas. Ela acreditava que tinha direito a tudo. De repente, Leonardo interrompeu sua devaneio e apresentou a ela um documento, afirmando que era para uma conta bancária conjunta para sua nova riqueza recém-descoberta. Animada, Diana rapidamente assinou na linha indicada, confiando completamente em seu marido. Leonardo então entregou o documento ao seu advogado e surpreendeu a todos afirmando que a terceira razão para celebrar era a mais especial de todas. Ele perguntou, o que poderia ser melhor do que se tornar milionária, meu amor? Diana gritou de alegria. Leonardo assinou com sua mão e Marta, sua mãe, entrou na sala puxando uma mala com rodinhas. Assim que Diana viu sua sogra, ela empalideceu e se sentiu momentaneamente perdida. Os convidados também tiveram dificuldade em entender a situação.
Leonardo explicou que estava celebrando o fato de que sua mãe estava respondendo bem aos novos tratamentos e em breve voltaria para casa com ele. A multidão aplaudiu quando mãe e filho se abraçaram. Diana lutou para parecer feliz, mas suas pernas tremiam. Ela não tinha ideia de onde se esconder, com ódio queimando em seus olhos e os dentes cerrados. Ela se aproximou de Leonardo e sussurrou que aquilo não terminaria assim. Ela podia não ser uma pessoa educada, mas sabia de seus direitos. Este contrato de vários milhões de dólares que você irá assinar em breve também é meu, afirmou. No entanto, Leonardo respondeu calmamente que ela só receberia metade de tudo o que possuíam até ontem, antes da venda do aplicativo. Diana soltou uma risada depravada, zombando da proposta de Leonardo. Se você acha que vou assinar os papéis de divórcio com essas condições, está pior do que sua velha mãe, ela debochou. Leonardo, então, revelou que ela já havia assinado os papéis de divórcio, para a grande angústia de Diana. Ele tirou um cartão de visitas do bolso e entregou a ela, dizendo: "Este é o número do meu advogado. Ele já saiu, mas pode explicar os detalhes do documento que você assinou hoje pelo telefone. E se você insistir em lutar pelo que não é seu, eu farei você perder tudo no tribunal por colocar à força uma idosa e doente em um asilo sem o consentimento dela ou do único filho dela." Diana gritou e agitou os braços, precisando ser contida por seguranças, enquanto Leonardo e Martha Watson saíram da sala de festas. "Perdoe-a, meu filho. Vocês não precisam ficar juntos, mas perdoe-a", disse Martha. Leonardo colocou os braços nos ombros dela e disse: "Talvez um dia, mãe, quando eu tiver sua sabedoria. Mas agora, e até os nossos últimos dias juntos na terra, eu só quero cumprir a promessa que fiz ao papai." Semanas depois, a reforma da antiga casa de Martha estava completa. Leonardo a readquiriu, preservando todas as memórias de sua família. Ele e seu parceiro começaram um novo projeto juntos, mas desta vez estavam mais unidos do que nunca. Se você gostou dessa história, deixe um like. Você também vai gostar do vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.